Estamos aqui para darmos conclusão ao estudo sobre as propriedades do perispírito, iniciado na aula anterior. Na aula anterior, vimos 10 das 19 propriedades do perispírito. Hoje, então, veremos as outras 9, que são a bicorporeidade, a mutabilidade, a visibilidade, luminosidade, capacidade refletora, sensibilidade, assimilação, odor e temperatura. Lembro que todas essas 19, elas são interdependentes, uma não funciona sem a outra, e todas dependem da faixa vibratória mental do espírito. Então, o nível de evolução do espírito dá maior ou menor possibilidade de realização dessas propriedades. Antes de falarmos da primeira, convém aqui falarmos sobre um fenômeno de emancipação da alma, chamado desdobramento. Lembramos que, na terminologia espírita, alma é a condição do espírito quando está encarnado num corpo. Aí dá-se o nome de alma. É um problema de conceito. Então, acompanhando aqui, né? Durante o sono, todos nós, durante o sono, o perispírito, o espírito saem do corpo. O problema é que nós não nos lembramos, porque o retorno ao corpo físico, o cérebro não se lembra do que nós encontramos, vivenciamos no mundo espiritual. Mas esta é uma possibilidade real do espírito encarnado. Ele sai do corpo. Em outras concepções espiritualistas, esse desdobramento, esse nome, é conhecido por outros, como projeção astral, viagem astral, desdobramento astral e não tem fim. O pesquisador espírita já desencarnado, Hermínio Miranda, nos diz que nesse estágio o espírito consegue entrar em posse ou na posse de algumas de suas faculdades superiores, porque fora do corpo físico, o cérebro ele não restringe a mente do espírito, né? Então, você tem acesso a lembranças de vidas passadas, você se encontra com espíritos que estão no mundo espiritual, você até se lembra, acha que ele é familiar, mas não se lembra do nome, nunca o viu nessa encarnação. Você também se encontra com outras pessoas que estão encarnadas, né? Ah, eu me lembro do meu filho está viajando e essa noite me encontrei com ele. Ou então meu pai desencarnou e essa noite eu encontrei com ele. Então essas possibilidades podem ocorrer porque o perispírito permite isso. Então, conforme ele continua aí, né, temos acesso à nossa memória integral e a outras faculdades superiores, até temos acesso a conhecimentos lá que nós não sabemos daqui. Há uma aula específica sobre esse tema no futuro. Então, daí o espírito lembrar-se de encarnações passadas, ver-se de posse de conhecimentos já obtidos, encontrar-se com espíritos conhecidos e ter até premonições. No final, como estão aí nas figuras, é o processo de exteriorização do perispírito. Esse desdobramento você pode tê-lo animicamente, como está aí no início, é do próprio espírito, ocorre naturalmente, ou ele é provocado por indução magnética, como ocorre nas reuniões mediúnicas ou em outros momentos de hipnose. Vamos então para a nossa primeira propriedade de hoje, que é a 11ª no geral. É a bicorporeidade ou bilocação. Como diz aí no segundo parágrafo, Kardec ele só chamou de bicorporeidade essa propriedade. O termo bilocação veio depois, nas obras de André Luiz, como um acréscimo. Então esse termo foi criado por Kardec
E ele está relacionado ao assunto do slide anterior, que é o fenômeno de desdobramento. Então, quando o espírito faz um desdobramento, ele pode realizar uma bicorporeidade ou bilocação, que consiste na pessoa viva, encarnada, aparecer com o mesmo corpo que possui, um deles é o perispírito, né? Para uma outra pessoa que está viva aqui também, encarnada, e até poder ser tocado. E isso pode ocorrer em lugares distantes, porque o espírito ele se desliga parcialmente do seu corpo físico, enquanto este permanece adormecido ou não, e se deslocar no espaço. Vamos explicar melhor. Então, nós já vimos que durante o sono físico ocorre o desdobramento, o perispírito sai com o espírito do corpo. Agora, nós estamos falando de uma outra possibilidade do perispírito, que é a dele também sair do próprio corpo e enquanto estiver dormindo ou não, um leve cochilo também, ou em transe, um transe que tem durações diferentes. Ele está num estado alterado de consciência, esse é o termo o que significa transe, né? A pessoa está preocupada com um parente, com um amigo, com uma situação, enfim, que está ocorrendo em outro lugar. E ele se desdobra e se apresenta lá para essa pessoa, de uma maneira diáfana, né? Como se fosse vaporosa, ou até podendo ser tocado, se isso for possível para esse espírito. Então, não há nada de sobrenatural, é uma propriedade do perispírito. E essa materialização, essa bicorporeidade, quando se pode ser tocada, é consequência da maior densidade ou maior ponderabilidade que o espírito pode se fazer estar naquele momento. Então, nós vamos explicar melhor no próximo slide. É um acréscimo que foi dado por André Luiz. Bem, nós vamos citar primeiro um caso, né, constante da literatura religiosa sobre esse fenômeno de bicorporeidade ou bilocação, ocorrido com um entre vários grandes missionários. No caso, Antônio de Pádua, que foi depois canonizado, né? Antônio de Pádua, ele estava com os familiares com um processo em Lisboa, em Portugal, e ele residia em Pádua, na Itália. O deslocamento de Pádua a Lisboa eram 3 meses de viagem. E havia um processo em andamento contra os familiares de Antônio de Pádua, muito sério. E ele então se desdobra, ele se bicorpora lá no local do julgamento e toma a defesa dos familiares. Então ele se torna visível, ele fala, ele é ouvido, debate e depois volta para o corpo físico. É um fenômeno raríssimo, não é? Não se dá com todos. É necessário lembrar aqui que Antônio de Pádua é um espírito extremamente evoluído. Ele fez parte de uma equipe de 200 espíritos evoluídos que encarnaram na época de Francisco de Assis, alguns antes, alguns durante, alguns depois. Consta naquele livro A Vida de Francisco de Assis, contada pelo espírito Miramês. E até há uma vídeo palestra aí do Divaldo, em que ele recebe uma mensagem de Antônio de Pádua numa viagem dele à Europa, e Joana de Ângeles, o espírito que é a mentora de Divaldo Franco, diz: olha, ele estava numa igreja, a Joana diz, eu vou intermediar a mensagem porque você não está em condições evolutivas de receber a mensagem de Antônio de Pádua. Tal é a evolução de Antônio de Pádua. Mas como é que isso ocorre, então?
eu disse que isso será motivo de uma aula específica lá no futuro, mas vamos comentar alguma coisa. Então, o que acontece? Primeiro tem que haver aquele desdobramento, né? O espírito sai do corpo com o perispírito e vai para aquela região geográfica em que a pessoa está preocupada, ela tem um objetivo de ir até lá, como aconteceu com Antônio de Pádua. E lá chegando, com o apoio da espiritualidade, não era o caso do Antônio de Pádua, que é um espírito evoluído, ele sabia fazer tudo por conta própria, mas quem não é o Antônio de Pádua tem o apoio da espiritualidade, ele não está numa tarefa de objetivo individual, ou alguma uma tarefa mais importante, e a espiritualidade o acompanha. Então, se reveste para que haja materialização, o espírito se for, possa fazer visível, audível e até ser tocado, tangível, como está aí, é necessário que o perispírito, tenha o ectoplasma, que é uma derivação do fluido cósmico universal que somente os encarnados possuem. Nós falaremos sobre ele na próxima aula. Então, os espíritos não possuem ectoplasma, só os encarnados. Então tem que haver a existência do ectoplasma, que é uma substância da nossa dimensão, do nosso mundo físico, para que o espírito possa se materializar. O corpo que ficou lá dormindo ou em transe, ele fica em transe, se não estiver dormindo, fica acordado, mas em transe, ele perde um pouco a consciência, né? O corpo fica transitoriamente inerte, vivendo em vida vegetativa. O corpo está ligado ao perispírito por uma série de cordões, como já falamos. Ao final, fim do fenômeno, o espírito retorna para o seu corpo, adormecido ou em transe, e desperta a sua consciência normalmente. Como eu falei no caso do Antônio de Pádua, aí no terceiro parágrafo, o corpo fluídico ou o perispírito em desdobramento lê pensamentos, fala, prevê situações que podem acontecer, em virtude de estar ligado ao corpo físico que mantém a ligação mente e corpo. Mas ele é capaz de fazer tudo isso e mais, até falar, etc., prever, ler pensamentos, ter acesso a conhecimentos que o corpo não possui, porque ele está em espírito, como a gente falou em desdobramento antes. Então, a bicorporeidade é uma derivação do desdobramento, como nós falamos no slide anterior. Então, a pessoa fica em transe, ainda que um transe simples, curto, e o corpo físico fica em estado vegetativo, como nós falamos. Agora, se acontecer, seja no desdobramento, ou seja na bicorporeidade, alguém acordar, mexer no teu corpo, um objeto cair, te despertar, o espírito volta imediatamente para o corpo físico. Por isso que muitas vezes, no caso do desdobramento durante o sono, né, nós estamos dormindo, desdobrados, aí de repente algo acontece em casa, a gente com um solavanco desperta. Aquele é o retorno brusco do perispírito para o corpo físico, ok? E muitas vezes até temos de voltar a dormir de novo porque não se encaixou bem, vamos dizer assim, né? Você fica meio zonzo, fora do ar. Nossa próxima propriedade é a mutabilidade. Então, a mutabilidade é aquela propriedade que Kardec nos diz que permite o espírito se modificar. Tá? Nós vamos explicar isso melhor. E se modificar em decorrência da sua evolução moral. Então, o perispírito não é uma roupa que você vai usar para sempre e ela não muda. Ela muda, né? Como nós estamos explicando nesse slide aqui. Em cada encarnação, havendo uma melhoria do espírito, o perispírito será diferente. Quanto mais elevado o espírito se torna, mais sutil e brilhante fica o seu perispírito. Então, o perispírito não é imutável. O perispírito nós já vimos na primeira aula e nas aulas anteriores,
porque ele se amolda, tem que existir em cada mundo, ele se amolda com o fluido cósmico de cada mundo. Então, mesmo que você não tenha evoluído muito aqui nesse mundo e tenha que mudar de planeta, ele vai ter que se modificar para ir para outro planeta. E como que ocorre essa mudança pela nossa elevação? Como é que o perispírito se torna sutil? Então, como diz aí Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, pela elevação dos sentimentos, pela pureza da vida, a vivência de nobres impulsos para o bem, para o ideal, para o que é certo, né? E também a maneira como a gente enfrenta as provações e os sofrimentos de uma maneira cristã, sem nos rebelarmos, sem nos revoltarmos, né? Depuram pouco a pouco as moléculas do perispírito, ampliando suas vibrações. Então você, eu, todos nós somos os construtores da nossa evolução espiritual, coisa que nós já sabemos, mas você veja, a informação que está sendo passada agora é muito importante. A nossa evolução vibratória da nossa mente, do espírito, afeta o perispírito. Não é o perispírito que afeta a mente, é o oposto, porque todas essas decisões aí de elevação dos sentimentos, pureza da vida, etc., não são decisões da vontade do perispírito, mas sim do espírito. E o espírito é que transforma o perispírito. Bem, ainda sobre a mutabilidade, lembramos aqui o seguinte: a mutabilidade, como foi dito anteriormente, ela ocorre em caráter definitivo, progressivamente, com a evolução do espírito. Vimos na aula anterior, na propriedade da plasticidade, que essas quatro figuras na nossa direita superior, né, as imagens, né, a ovodização, a zoantropia, ali embaixo à direita, a miniaturização do perispírito para que ele seja acoplado a um bebê que vai nascer, a um feto ainda, né? Mas na realidade é o bebê. No feto é uma só ligação pelos cordões perispirituais. Mas depois que, à medida que o feto vai crescendo, o perispírito vai sendo miniaturizado. Então, como nós começamos a nossa aula de hoje, todas essas propriedades são interrelacionadas, né? Plasticidade, mutabilidade, expansibilidade, todas elas. Só que todas essas modificações que nós estamos nos referindo nesse slide são transitórias. O perispírito pode até, por um problema de sofrimento, se transformar num ovoide. Sob hipnose, se transformar num animal. Por uma ação da vontade própria, se transformar numa caveira. Mas ele não será definitivo. Essa mudança, depois que a mente se equilibrar, retoma a sua forma perispiritual normal. Então, isso não é definitivo, essas mudanças. Agora, a mudança, a mutabilidade da evolução do espírito, ela é irreversível, ela é definitiva. Por isso que as concepções orientalistas e até no início das religiões, né, o orfismo e outras adotaram a ideia da metempsicose. O espírito pode voltar à vida, reencarnar num corpo de animal. Se o espírito pudesse voltar a um corpo de animal, teria que alterar o perispírito dele. E isso é impossível, não apenas por causa do perispírito, mas também porque o espírito não regride. O espírito não regride. Ok? Às vezes você vai no hospital psiquiátrico ver uma pessoa com uma doença que está imitando um cachorro, um animal. Na realidade, ela está sob hipnose espiritual. Ok? Agora vamos falar sobre outra propriedade que é a visibilidade. Um espírito se tornar visível. Tá? Ele tem essa, o perispírito nos dá essa possibilidade.
Então, em condições normais, né, e graças à sabedoria e ao amor divino, você não anda pela rua vendo espírito, senão ia ficar louco. Não ia saber distinguir o que é real desse mundo, o que é do outro mundo espiritual. Então, em condições normais, o perispírito ele é invisível, principalmente dos desencarnados. Mas em razão de modificações que vem experimentar pela ação da sua vontade, ele quer se tornar visível, né? Para alguém numa reunião, como nós vimos até no slide passado, na aula passada, né? Então nós vimos aí também nesse slide o espírito de uma moça ao lado de um rapaz, mas ela é invisível a ele. E exatamente nessa situação da moça, comumente é como o perispírito se apresenta, num estado vaporoso, né? Sutil, diáfano. E às vezes você não vê as pernas, só vê uma parte do perispírito, porque o perispírito assim o deseja, ou não, às vezes só é as condições que ele consegue se manifestar. Então, de outras vezes, continuando a leitura, ele faz com as formas completas, com os traços bem nítidos. E, neste último caso, pode até se apresentar materializado com a solidez de um corpo físico, podendo ser tocado, né, durante o tempo que ele o desejar. Então, esta é uma possibilidade do perispírito se tornar visível e até ser tocado, como já falamos em outra aula. E essas modificações consistem numa espécie de condensação das moléculas lá, do perispírito, da densidade, da ponderabilidade, que nós já estudamos na aula anterior. Mas o espírito não basta desejar ser visível, ele tem que ter autorização para isso. Isso quando os espíritos estão no caminho do bem, vamos dizer assim, pertencem a alguma colônia espiritual ou não, ou às vezes até o mentor espiritual o acompanha. Ele tem que ter autorização. Mas tem espíritos que não são bons e tem conhecimento, que nós já estudamos isso, que muitas propriedades aqui não têm nada a ver com a evolução do espírito, e sim com a possibilidade, com o conhecimento, vamos dizer, técnico dele. Um espírito ligado ao mal pode se tornar visível com a forma que ele quiser, né? Já vimos isso. Então, o normal para aqueles que estão no bom caminho não pode fazer o que quer, a hora que quer. Tem que ter autorização para isso. Mas então, o perispírito pode se tornar visível.